Continuando, né, aula 4, parte 2, a gente estava falando dos momentos de inércia e do tensor. Então, se esse tensor não for diagonal, uma matriz diagonal, e esses elementos não forem zero, o que pode acontecer? Esse momento aqui, ó, esse torque, vai provocar aceleração não só no eixo X, mas também no Y e no Z. E assim acontece para os outros também, os outros torques aqui vão afetar outras acelerações em torno do drone. Então observa que se tem um torque no eixo X aqui, no MXX, ele vai provocar acelerações nos outros eixos, o que não deveria acontecer. Que idealmente não deveria acontecer, porque isso vai atrapalhar bastante seu controle. Então vamos discutir aqui sobre dinâmica da aeronave. Para isso vamos começar falando sobre o movimento translacional. Então lembra, translacional são movimentos lineares. Velocidade linear, deslocamento x linear, força. Enquanto que rotacional, movimento de rotação. A gente vai falar de torque, vamos falar de velocidade angular, aceleração angular. Então inicialmente vamos calcular equações para o movimento translacional no inertial frame. Tá? Então, para isso, a gente deve recordar que a gente aprendeu que força é igual a massa vezes aceleração. Lá em algum momento da sua vida acadêmica. Na verdade, a equação correta é força é igual a taxa de variação do momento linear, que é mv. Então, F é igual a dmv dt. Quem que é o mv, momento linear? É massa vezes velocidade. Tá? E aí o que a gente tem que fazer agora? Tem duas variáveis, a gente tem que fazer aquela derivada, regra da cadeia lá. Derivada do primeiro, que é a massa vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Se o seu corpo possui massa variável, a gente não pode descartar esse termo aqui. Ó. Vai ficar m.v mais mv. Só que, no nosso caso, a nossa massa ela não varia. Então, a taxa de variação da massa, a derivada dela é zero. Esse termo desaparece e permanece somente o termo mv. Ou m dv dt, que é a aceleração. Por isso que é a equação que a gente está acostumado agora, de força igual a massa vezes aceleração. Essa equação é válida desde que a massa não varie. Né? Tá aqui. Ok, então essa é a equação primária e essa é a equação resultante que a gente tem. Que é o que a gente vai usar no nosso caso do drone. Agora observe que aqui é v ponto, ou seja, derivada da velocidade. E aqui a gente tem aqui no inertial frame a gente tem esse vetor aqui, gama, inertial frame, né, Earth, de terra, as posições x, y e z transpostas. O que a gente quer? A gente quer chegar nisso aqui, a gente quer chegar nessa velocidade, nessa aceleração aqui, que é a velocidade derivada ou a derivada segunda da posição. Tá? Então a gente começa primeiro pelo vetor de posição, inertial frame. Lembrando que isso daqui é equivalente a isso aqui, ó, x, y, z transposto a um vetor coluna, equivalente a xi mais yj mais zk. E a derivada disso aqui é derivar cada um desses termos aqui. A derivada do vetor gama é igual ao x ponto i mais o xi ponto mais y ponto j mais ij ponto z ponto k mais z k ponto. E lembrando que a derivada dos vetores unitários i, j e k são iguais a zero. Por que são iguais a zero? Porque os vetores unitários estão conjugados, né, ao inertial frame. Eles não mudam. O inertial frame está lá fixo. Ele não vai mudar de lugar. Agora, a gente vai ver que no body frame isso aqui vai ser diferente de zero. Porque o body frame está mexendo. Tá? Ele está em movimento, ele está se deslocando. Então, com relação ao inertial frame, os vetores unitários não mudam, então a taxa de variação deles é zero. Aí o que a gente vai ter como resultado? Que a derivada, ou a velocidade, né, no inertial frame, é igual ao x ponto i mais y ponto j mais z ponto k. E isso aqui tudo é o que? É o nosso v, velocidade. Agora a gente quer aceleração. E a aceleração ela é a derivada segunda da posição.
A gente pegou a posição, tinha derivado uma vez, vamos derivar ela de novo. O que a gente vai fazer? Nós vamos pegar a equação anterior, que é essa daqui, e vamos derivar ela de novo. Tá? Aí a gente vai ter então a derivada primeira i, vai ficar derivada segunda i, mais x ponto, vamos botar que é melhor, né? Vai ficar derivada segunda i, mais x ponto, derivada primeira do i. Então esse termo derivada primeira do i vai ser zero também, vai ficar só a primeira derivada, que é derivada segunda de i, mais y derivada segunda j, mais a derivada segunda de k. O outro termo aqui, ó, esse termo aqui, que é o x ponto e ponto, vai ser zero. A gente sabe que i ponto, j ponto e k ponto são iguais a zero. Então permaneceu o que? Essa equação aqui. Bem tranquilo, né, no inertial frame. É simplesmente a derivada segunda do x, do y e do z. Bem tranquilo. Então, como que é a força? Ela será igual a massa vezes a aceleração, que é a derivada segunda. Então é massa vezes x 2 pontos, y 2 pontos, z 2 pontos. Fx, y e fz. Isso aqui ficou ruim, mas aqui é fxi mais fyj mais fzk, que é igual a m, que multiplica x2.i mais y2.j mais z2.k. E essa é a equação de movimento translacional no inertial frame. Bem simples essa equação, né? Agora, vamos tentar fazer isso para o body frame. Mas a gente vai fazer melhor ainda. A gente vai fazer isso e vamos utilizar depois aquelas forças. Ou melhor, a força U1 e os torques o 2, o 3 e o 4, que a gente tinha comentado na aula 1, que são as variáveis de entrada da nossa planta, que a gente usa como variáveis de entrada, né, do nosso controlador. Então, a gente vai não só equacionar, encontrar as equações dinâmicas de translação e depois de rotação também, para body frame, como vamos colocar em função dessas variáveis aqui, 1, 2, 3 e 4. E é importante salientar que a gente quer, na verdade, nossas equações no body frame não no inertial frame. Por quê? Porque o drone o drone que a gente quer controlar e ele está voando, ele está no body frame. Então é o corpo do drone ali que é o que nos importa, porque é ali que está o controle. O inertial frame é a referência que a gente tem aqui na Terra. Então todo o controle, todas as equações têm que ser feito no body frame e depois a gente vai usar aquelas matrizes de rotação para traduzir isso para o inertial frame. Outra coisa importante que é legal a gente falar, já que a gente está falando do body frame, é que no body frame não faz sentido falar em posição. A gente não vai falar de posição x, y, z no body frame, a gente vai falar só no inertial frame. Porque quando eu estou aqui no chão e olho para o drone, eu consigo ver o deslocamento do drone no espaço. Agora, imagine que eu sou o drone e eu me desloco 2 metros. Eu não vejo deslocamento, porque eu estou olhando para mim mesmo, que sou o drone. O drone continua, o motor do drone continua com a mesma distância do centro dele. Você não consegue perceber, você sendo o drone, tendo lá um sensor medindo posição, você não vai ver deslocamento do drone com relação a ele mesmo. Tá? O que a gente consegue perceber é a velocidade. A velocidade, por exemplo, no eixo X linear do drone, ela aumenta ou diminui, a aceleração aumenta ou diminui. Então, tem sentido falar em acelerações e velocidades, mas não tem sentido falar em posições no body frame. A gente vai ver que aqui no drone, ó, a gente tem no eixo X a velocidade U, esse V aqui, ó, um vetor de velocidades. Tem as 3 velocidades lineares, V para linear, e vai usar ômega para angular. U, V e W, tá, que são as velocidades lineares do drone. E B de body frame aqui. Aí aqui, então esse vetor VB, né, contém as velocidades U, V e W, lineares do drone. A gente pode reescrever isso usando os vetores unitários I, J e K, passar dessa forma para essa. E de novo, vamos encontrar agora a aceleração, que é a derivada dessa velocidade. Então a gente vai encontrar o vetor V ponto, que tem o ponto I mais o ponto
v.j mais w.k mais u e ponto mais vj ponto mais w k ponto. Isso aqui vai ser então que a força translacional, que a força, o movimento translacional é força, é a massa vezes essa aceleração aqui, que é esse vetor v derivado. O problema é que agora que o i ponto, j ponto, k ponto não são zero no body frame. Por que eles não são zero? Porque esses eixos aqui, x, y e z, eles vão se deslocar. Você vai ter que esses vetores unitários aqui, com relação ao meu inertial frame, estão em movimento, estão se mexendo. Desculpa, com relação ao body frame. Então esse eixo, por exemplo, se eu giro para cá, ele está se mexendo. No body frame, os eixos não são fixos. Portanto, I ponto, K ponto, J ponto são diferentes de zero. Mas qual que é o valor deles? A gente vai encontrar daqui a pouco. Tá? Então, olha lá, a força translacional é a massa vezes a velocidade derivada. Essa é a velocidade que a gente acabou de derivar. Substituindo. Enfim, é a mesma coisa, o que está escrito aqui, né? A mesma coisa. A gente vai calcular esse I ponto, J ponto, K ponto. Mas antes, só observa aqui. O V é o vetor VW, são as velocidades lineares. E o W, o vetor W, também de B de body, né? Body frame. A gente denominou elas de PQR. Então, PQR são as velocidades angulares em radianos por segundo. E o VW as velocidades lineares em metros por segundo. Movimento translacional, movimento rotacional aqui. E aqui, dá pra gente encontrar os valores, o que a gente quer, que é esse valor aqui, I ponto, J ponto, K ponto, através do movimento. Então, para a gente chegar nisso, como é que a gente vai fazer? Vamos imaginar que eu tenho inicialmente aqui, os eixos X originais, esse aqui é o eixo X original, o eixo Y original e o eixo Z original, tá aqui. E eu agora vou rotacionar esse sistema tridimensional em torno desse eixo genérico aqui em verde. Vou rotacionar tudo isso aqui com um pequeno ângulo alfa, chamado d alfa. Então eu vou deslocar um pouquinho esse eixo X para cá, esse Y para cá e esse Z para cá. Então aqui a gente chamou de I de T, isso aqui. I de T, K de T, J de T, desculpe, K de T. E agora aqui você vai ter um I de T mais delta T. Um I de T mais delta de T aqui. Aquele deslocamento aqui no I, no J e no K. Mínimo, tá? Agora observa que aqui, eu tinha um Y vector. Esse é o Y vector. Vetor I, né? E aqui é o I que se deslocou um pouquinho. Então o que é essa diferença daqui para cá? É o delta I. Aqui é o delta J e aqui é o delta K. Então aqui é um deltazinho do I para o I mais delta T. De T para I mais delta T. Então é o delta I. E se você observar aqui, o que é o delta I? Como que a gente chegou nessa equação aqui? Esse vetor esse d alfa ele vai ser decomposto em componentes que estão normais a esse plano aqui. É um plano, né, onde se deslocou. Esse é o componente d alfa normal a esse plano, uma d alfa normal a esse plano e esse plano aqui. Essa componente que está aqui normal ao plano, se você vier com a regra da mão direita e quiser, está para cima aqui. Coloca essa mão aqui, indo no sentido do vetor I, você vai ter o dedão para cima aqui nesse sentido, encontrando o delta I. Então o delta I é o produto vetorial do d alfa pelo vetor I. E o dj é o d alfa, produto vetorial j, d alfa, produto vetorial k é o dk. Ou seja, o diferencial de k. Como a gente tem o di, dj, dk, basta dividir por delta t aqui. A gente vai ter que di dt, que é o i ponto, dj dt, que é o j ponto, e dk dt, que é o k ponto, seria d alfa dt, vetorial i. Os três têm um d alfa dt, né? D alfa dt. O que é o d alfa dt? A taxa de variação do alfa. A taxa de variação de um ângulo é a velocidade.
Então, no caso, a velocidade angular, ômega b, produto vetorial I, ômega b, produto vetorial J e K. Então, nós encontramos agora o que é o nosso I ponto, J ponto e K ponto. E isso é o que a gente queria, porque agora nós temos essa força aqui, nós temos que substituir esses pontos aqui, esses valores aqui, ó, I ponto, J ponto, K ponto, substituindo eles. Fazemos um algebrismo, que é pegar essa velocidade U, V e W, as velocidades U, V e W, nesse caso, elas são constantes, são escalares, elas não são vetores, né? E aqui você tem um produto vetorial, você pode passar ela para dentro. Aqui, ó. U que multiplica W vetorial I pode ser substituído por transformado, né, em W vetorial UI. Passa esse U para cá. Esse V pode vir para cá e esse W pode vir para cá. Lembrando que esse W aqui são diferentes desse W aqui. Esse W aqui é um vetor com 3 velocidades angulares e esse W aqui é uma velocidade linear, tá? O VW é uma velocidade linear. Agora vamos pegar esse aqui tudo, vamos reescrever dessa forma aqui. Ó. M, U ponto I, VW ponto, virou o vetor U ponto, V ponto, W ponto transposto, que é igual a vetor VXYZ ponto do body frame. Enquanto que esse outro termo aqui, a gente pode colocar o WB evidência, vai ficar aqui produto vetorial UI mais VJ mais WK, que é o mesmo que o vetor UVW transposto, que é o VB. E aí a gente reescreve essa equação da forma: a força no body frame é igual a massa vezes a derivada da velocidade V no YZ. Observa que essa velocidade aqui, ela é somente a derivada das velocidades lineares lá dentro, só isso. Tá? Por isso que ela tem esse termo XYZ aqui à parte. Mais a velocidade angular, o vetor de velocidades angulares, produto vetorial, o vetor de velocidades lineares. Olha que legal. Velocidades angulares, produto vetorial, velocidades lineares. Aqui. A gente tem, se você quiser expandir isso aqui, M, ponto, V ponto, W ponto, mais PQR, produto vetorial UVW. Só observando que isso aqui não é a derivada dessa velocidade aqui, tá? Não é a mesma coisa. Porque, na verdade, isso aqui tudo é a derivada dessa velocidade. O V ponto B é isso aqui tudo, tá? E aí a gente tem aqui, ó, um termo que seria a aceleração do corpo se não houvesse rotação no corpo. E esse termo aqui é o termo que vai compensar o fato de existir uma rotação acontecendo no corpo. Tá? Veja como o movimento de rotação também interfere na força linear. Ó, agora nós temos aqui, né, para o sistema linear, né, para o movimento de translação, nós tínhamos que a somatória das forças era igual a taxa de variação da quantidade de movimento, mv, onde velocidade é a taxa de variação das posições, quando a gente está falando do inertial frame, obviamente. E aqui também no inertial frame eu tenho momento angular. Agora estou falando de movimento de rotação, né, e não de translação, igual aqui. E no movimento, quando eu estou no movimento angular, eu tenho movimento de rotação, eu tenho momento angular, que é igual a meu momento de inércia, ou no caso do sistema tridimensional, o sistema que, a partir do sistema tridimensional, a gente passa a ter uma matriz, que é a matriz tensor de inércia, essa matriz aqui que a gente já comentou sobre ela, multiplicado pela velocidade angular. Então, o momento angular é igual ao momento de inércia vezes a velocidade angular. No caso, a velocidade angular para a gente seria né, a taxa de variação das posições angulares aqui. Ou os ângulos, né, a taxa de variação dos nossos ângulos φ, θ, psi. Isso no inertial frame. Tá? No inertial frame. Mas o importante comentar aqui é só comparar translação com rotação. E na rotação agora a gente tem um momento angular
que depende da matriz de inércia ou tensor e da velocidade angular do sistema, das velocidades angulares do sistema. Uma coisa interessante é que o que a gente deseja, né, quando a gente está trabalhando com aeronave? A gente deseja que o momento angular e a velocidade angular estejam na mesma direção. Então, por exemplo, ó, aqui eu tenho que o momento angular é igual à matriz de inércia, ou tensor, né, vezes o vetor de velocidade angular. Então, vamos dar um exemplo aqui, ó, que essas velocidades são 1, 1, 1, e que os x, y e z, todos eles são 2. Todos 2. Então, você tem uma matriz de 2, 2, 2 vezes 1, 1. Você vai ter um ganho de 2 aqui, multiplicando todo mundo, que deu 2, 2, 2. Então, observa, você tinha um vetor de 1, 1, e agora você tem um vetor h de 2, 2, 2. Eles estão na mesma direção, no mesmo sentido, só tem um ganho de 2. Então, o h e esse vetor θ estão na mesma direção. E isso é bom, isso é o que a gente deseja. Agora, pode acontecer, num outro caso, por exemplo, ó, x, y e z são 2, 3 e 5. Aqui continua sendo 1 e o vetor é 2, 3 e 5. Agora, observe que esses dois vetores não estão na mesma direção. O que vai acontecer? Ó, o vetor h e o vetor θ não estão na mesma direção. Isso vai ter um problema, um incômodo para o sistema na prática, que é que o sistema vai ter um giro desordenado. Ele vai ficar oscilando, mexendo, chacoalhando assim. Porque ele não tem um alinhamento desses dois caras aqui. Você quer que o momento angular e a velocidade angular estejam alinhadas. O sistema fica estável. Então vamos lá. Então, continuando, né? A somatória dos momentos, os momentos angulares, né, é igual a taxa de variação. Desculpa, a somatória dos momentos é igual a taxa de variação do momento angular. Então, a somatória de n é igual a dH/dt, que é igual a taxa de variação do tensor vezes a taxa de variação das posições, ou da velocidade angular aqui. Então, isso aqui é equivalente quando a gente falava lá que F é igual a dmv/dt. Então, seria o equivalente para o rotacional do que a gente tinha para o linear, onde m seria equivalente à força. Onde m seria equivalente à força e o h seria equivalente ao mv lá do sistema linear. Até, inclusive, nesse slide aqui eu até falei errado, né? Esse cara não é exatamente o equivalente desse. Esse cara é o equivalente desse aqui, ó. Então, quantidade de movimento, ó, mv e aqui i ômega são os equivalentes. Então, o momento angular é equivalente ao momento linear, ou quantidade de movimento, né, do linear. E aí, ó, o h aqui, né, que é o momento angular, pode ser também, ele possui 3 vetores, hx, hy, hz. E se você considerar, se você tiver uma matriz diagonalizada, aqui a matriz de tensor diagonalizada, todos os outros elementos são zero, fica só o x, y e zz. E fica fácil, né? O HE, que é o momento angular, é igual a simplesmente ao xx phi ponto, y θ ponto e zz psi ponto. É o que a gente deseja isso aqui. Esse é o objetivo. Agora observa que para eu calcular o torque, eu quero fazer a derivada disso aqui, ó, derivada do h. Tá? Então eu tenho que derivar o h. Eu vou pegar essa equação que eu acabei de mostrar para vocês e vou derivar ela. Como que eu derivo ela? Ó, tem 3 elementos aqui. Eu tenho que derivar o primeiro esse, depois esse, depois esse. E assim sucessivamente. Primeiro eu derivo matriz I ponto, Φ ponto I, depois I, Φ2 ponto I, depois I, Φ ponto, I ponto. A gente já viu que no inertial frame o I ponto, o J ponto e K ponto são nulos, são zero. Só igualar a zero isso daqui.